pouco ele aparece em cima aqui que nós estamos sendo gravados. Vai ser uma maravilha. Vamos lá. Muito que bem. Bom, vamos começar isso com uma oração para darmos sequência ao treinamento. A ideia, na verdade, é mostrar para os irmãos a mudança conceitual do DNI, que a gente já tinha feito no mês de setembro, e o plano que desenvolvemos em cima dessa mudança conceitual e como é possível você fazer discipulado na igreja a partir de uma base um pouco mais concreta. Em vez de ter um plano de discipulado que se aplica para todo mundo, você tem um plano de discipulado que permite a personalização de grupo para grupo, de pessoa para pessoa. Vocês vão entender daqui a pouquinho, mas a ideia é essa. Paz, Emília, paz, João, tudo bem? Vamos orar, então? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mais uma vez estamos na possibilidade de servir o Senhor, e como é bom isso, saber que na sua infinita grandeza, o Senhor usa qualquer servo. Eis-nos aqui, obrigado porque o Senhor nos colocou nesta categoria honrosa, que nós seremos, no final da vida, reconhecidos se não formos, ó Deus, negligentes. E o Senhor certamente recompensa aquele que serve o Senhor. Nesta hora, por mais que desejemos, Senhor, servir ao Senhor e seguir os teus passos dentro das nossas limitações, a verdade é que a vida não para quando nós assumimos o servir ao Senhor. E as negligências e os sofrimentos dessa vida também atingem a nós, porque nós não, apesar de chamados para o ministério, nós não somos diferentes dos outros. Os mesmos sofrimentos acontecem por todo o globo. Te pedindo nessa hora, Senhor, para o Senhor abençoar a família daqueles que estão aqui, abençoar o trabalho deles, Senhor, os filhos, a esposa, o marido, enfim, o Senhor, que é conhecedor de todas as necessidades dos teus servos, nesta hora, eu peço que o Senhor tome nas mãos, da mesma forma que eles põem a mão no arado nesta hora para servir ao Senhor, enquanto eles fazem isso, eu peço, abençoa cada necessidade. Toma nas mãos, Senhor, porque o nosso coração, ele se preocupa com estas coisas, e eu quero, Senhor, colocar diante do Senhor as necessidades já, de modo que a gente possa, com o coração leve, tranquilo, conversar sobre aquilo que pode fazer a diferença numa igreja que discipula. Te pedimos essas coisas, Senhor, sabendo que o nosso sofrimento no Senhor não é desconsiderado, não importa o tamanho dele, pode ser uma pequena dor ou uma dor gigantesca, para o Senhor é importante, e eu sei que o Senhor está a cuidar, por isso eu peço, Deus, abençoa-os, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esse tempo que teremos agora seja usado pelo Senhor para abençoar, ó Deus, aqueles que se achegaram e aqueles que eles vão abençoar em função disto. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Essa apresentação, como eu disse, ela foi feita e você vai ver, no mês 7 de 2022, ou seja, no ano passado. É 7 ou 9, amor? 9? Tá bom, então é 9. Mês 9. E essa apresentação, eu acho que é uma janela, aqui. Uma janela? É uma janela. Essa apresentação contém a mudança da DNI, de MED para DNI, e por que é que a gente chegou onde chegou. À medida que vocês estiverem vendo, vocês fazem um favor para mim de dizer, porque na minha tela ele some, tá bom? Tá visível, amor? Tá? Então vamos lá. O primeiro encontro... Né? Ah, tá bom. Você faz as permissões aí? Tá bom. Esse segundo encontro é, na verdade, um plano tático de como desenvolver. Então, vamos em frente. Antigamente, nós chamávamos o MED, né? Não tão antigamente, questão de um ano apenas, mas ele passou a chamar-se, saiu um novo estatuto, isso deve vir no novo manual, a gente passa a ser Discipulado Nazareno Internacional, que é DNI. O nome da organização muda, essa mudança está mais relacionada com o propósito do DNI que mudou, na verdade. O MED tinha um propósito, e eu vou ler ele aqui para vocês. O propósito do MED, ele tinha o fim de santidade.
Aqui, ó. Na parte de declaração de missão do Ministério, estava escrito assim, ó. A missão Ministério de Escola Dominical e Discipulado Internacional, MED, consiste em cumprir a grande comissão entre crianças, jovens e adultos, a fim de os preparar para uma vida cristã de santidade. Esse era o objetivo, essa era a declaração da missão do MED. Então, o objetivo era ensina as pessoas, prepara elas para que elas alcancem a santidade. Aqui, o objetivo muda. Ele diz, olha, é cumprir a grande comissão entre crianças, jovens e adultos no preparo para uma jornada ao longo da vida de ser e fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Então, ele literalmente se volta para a área de discipulado, que contém ensino. Não é possível você fazer discipulado sem ensinar as pessoas, é meio que elementar. Mas o fato dessa frase mudar faz a mudança no artigo seguinte dele, na seção objetivo. E aí, esse novo estatuto vai falar sobre 3 objetivos. E eu também notei o seguinte: a leitura desse novo estatuto ficou menos prolixa. Ele põe frases bem diretas. Por exemplo, aí, ó, o objetivo do DNI é ajudar as pessoas em A. Alcançar não cristãos para Jesus. Ou seja, buscar pessoas novas. B. Desenvolvimento dos novos cristãos em sua fé em Cristo. E C, caminhar com os cristãos para uma vida totalmente rendida, de coração limpo, frutífera e cheia do Espírito Santo. Então, ele divide em 3 partes. Para sintetizar mais ainda, nós entendemos aqui no nosso distrito o seguinte, que o objetivo A é ganhar pessoas, então sintetizamos em evangelizar. O objetivo B é ensinar mesmo, porque a pessoa é nova convertida, ela precisa aprender a nova vida, as novas coisas, as novas práticas, então é ensinar. E esse caminhar junto com eles para uma vida rendida, nós entendemos como equipar a pessoa para servir a Deus, é uma evolução, né? E a ideia deles é uma vida de discipulado crescente. Via de regra, o crescimento natural é este: a gente começa como um bebê, a gente ganha altura ou estatura, idade, e depois nós passamos para uma vida de serviço. Isso na vida secular é assim também, né? Você primeiro é cuidado por alguém, depois você ganha autonomia e então você segue a sua vida fazendo as suas próprias atividades. No caso da vida de discipulado, a ideia é que, no princípio, há grande dependência, né? A pessoa precisa aprender. O segundo passo é a etapa da suficiência, quando a pessoa aprende a orar, aprende a buscar, aprende a ler, aí ela se desenvolve na capacidade de se manter viva em Cristo. Repara que não é a suficiência. Travou o quê? Vocês estão me ouvindo? Não, aqui não travou, tá seguindo, tá tudo bem. Aqui, ó, faltou permitir uma pessoa aqui também, amor. Eu permiti agora, tá? Tá normal para vocês? Tá normal. Normal, Maravilha. Então, voltemos lá. Voltemos lá, fazer um recap simplesinho. Eu saí da tela, meu bem? Não, a tela a apresentação tá normal e a voz do pastor também tá normal. Eu acho meu bem, eu acho que é o seu aparelho, meu bem. Agora você não está ajudando, não. Vai mais para perto do Wi-Fi, meu bem, que eu acho que é muito distante. Vamos lá. Isso. A gente tem a questão do seguinte, então, voltando só para eu recapitular que o meu cérebro também funciona em sequência. A gente tem uma vida de discipulado crescente. Em princípio, as pessoas precisam muito do nosso auxílio, porque elas não sabem, então a gente tem meio que carregar no colo. Ah, vamos para a igreja sim. Isso, orar tem que fazer tal coisa. Na era da suficiência, né, na fase da suficiência, ela já está na fase do que ela sabe que ela tem que orar, ela sabe como orar, e ela sofre se ela não fizer, mas o fato é, ela é capaz de se manter sozinha. E um último estágio da vida de discipulado é entender que a nossa vida vai para além de receber da parte de Deus, mas também de servir a Deus e servir as pessoas. Então, basicamente eu sou recebido por Deus, sou uma nova criatura, em Cristo eu vou me preparando e acabo me tornando suficiente, eu consigo me manter vivo na presença de Deus, e o passo seguinte é entender que essa graça que eu recebi não é só para mim, ela é também para o outro.
Na teologia nossa, a gente divide isso como a fase da dependência, a gente chama de graça preveniente, quando Deus está trabalhando para chamar. Aí a gente tem a graça santificadora, que é quando a gente começa a ter suficiência em Deus. E aí a gente passa para outra graça, que é a graça final, onde o homem recebe o Espírito Santo e tem as possibilidades de serviço todas abertas. Basicamente é isso, ok? Então, baseado nisso, sabendo que essa vida precisa ser crescente, a gente vai notar o seguinte, que muita gente tem essa vida parada. Isso é para ser uma sistemática lógica. As pessoas acabam tendo a vida parada. Você vê, o exemplo nos discípulos é claro, Jesus chega e chama eles para perto. Jesus passa 2 anos ensinando eles, dizendo, é assim, esta é a mensagem, é desse jeito. E depois Jesus envia eles, ainda vivo, Jesus envia eles para as cidades, e eles voltam, eles contam tudo o que fizeram, mas você percebe a lógica é a mesma. Alta dependência, cria-se a suficiência, e a naturalidade seguinte é que, como Cristo não está vivo hoje, o discípulo faz o papel de Jesus entre as nações. Esta é a ideia. O que a gente percebe hoje, com certa tristeza, é que a maior parte dos membros, eles entram para a igreja, eles aceitam, eles são tratados, são cuidados, e eles ficam mais ou menos ali, ó, no meio do caminho da suficiência. Eles gostam de ouvir de Jesus, eles gostam de ouvir a palavra que Jesus tem para falar, de como Jesus fala ao coração deles, mas eles ficam travados ali, sentados, eles são mais ou menos um bebê imaturo, porque eles gostam da alimentação, eles gostam do cuidado, e eles gostam de só comer para si e repassar isso para frente. É um estágio meio que abandonado. A nossa reflexão foi como é que a gente faz para restabelecer essa caminhada lógica, porque a lógica é que as pessoas saiam da dependência para a suficiência e para servir a Deus, a lógica é essa. Então, como é que a gente vai fazer para restabelecer isso? Primeiro, a gente tem que entender que, como um público humano, nós estamos lidando com pessoas em vários estágios de conhecimento. O conhecimento na igreja, ele é, como é que eu diria? Ele é individual, né? Algumas pessoas já aprenderam algumas coisas, outras ainda precisam aprender outras. Alguns conhecimentos eu tenho e o outro não tem. Então, o que que a gente faz? O ideal é a gente fazer um localizador da onde está essa pessoa em Cristo, nos níveis de discipulado. Onde essa pessoa está? Aí, a gente sabe qual é o alvo, para onde nós queremos levar cada um desses discípulos. Eu quero pegar esse discípulo que está na posição, por exemplo, esse aqui ele compreende 30% do conteúdo, então eu traço para ele uma rota a partir de onde ele está até o alvo principal. E aí a pergunta mágica é, como é que faz isso? Bom, baseado nessas 3 necessidades, que a gente sabe vai precisar falar pessoas que estão conhecendo a Cristo e tudo mais, a gente desenvolveu uma grade curricular mínima, que é basicamente o seguinte: que conteúdo a pessoa precisa saber para tomar uma decisão por Cristo? Então, a gente tem lá, tem que, no mínimo, conhecer estes aspectos aqui. Que uma pessoa, para se manter em Cristo, precisa aprender? Então, nós desenvolvemos uma grade curricular para isso. E o que uma pessoa precisa saber para servir a Cristo com o propósito correto, com a razão correta, né, no intuito correto? Também tem um currículo. Então, em cima desse currículo, nós criamos um questionário. Esse questionário, ele vai testar o nível de conhecimento de cada um dos discípulos. Ele vai testar o nível de discipulado de cada um dos discípulos. Aí, uma vez que você faz esse teste, você descobre, essa pessoa conhece tudo isso, logo, o que falta ensinar para ela é o restante. O que acontece? Você pode aplicar esse teste que nós desenvolvemos fisicamente, esse formulário nós criamos, ele tem as perguntas sim, não e não sei. Esse que está na tela ainda não tem o não sei, mas é um formulário que permite o quê? Saber se a pessoa conhece aquilo ou desconhece. Se ela erra a pergunta, é porque ela acha que conhece e não conhece. Então, a gente sabe que não. E, em cima disso, nós desenvolvemos o quê? O plano didático de aula. Eu sei o que ela sabe e, a partir disso, vou desenvolvê-lo. A gente criou tanto o formulário físico, que é esse que mais ou menos mostra na tela aí, e um PowerPoint com as perguntas, de forma que o professor, em sala de aula, ou num grupo no lar, enfim, possa repassar passo a passo para as pessoas e ir fazendo as perguntas, elas respondendo, para, ao final,
coletar e ver quais questões foram acertadas ou erradas. No princípio, a gente não tinha ainda automatizado o, o sistema. Então, o que eu tinha era uma planilha de Excel, essa planilha de Excel também disponível. Espera só um pouquinho, pessoal. Sim, eu vou explicar, mano. Ó, então, o que nós temos é um questionário, esse questionário detecta como uma pessoa conhece. Se você for discipular um indivíduo, o questionário por si só é suficiente. Por quê? As respostas que ele errou, esse é o seu currículo. Ah, errou a resposta 5. A resposta 5 está relacionada com uma questão teológica, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que você sabe qual questão é. Mas o mérito é, errou a resposta tal. Então, esta resposta precisa ser ensinada para esse discípulo. No discipulado individual, resolve-se a questão dessa forma. Faz o teste com a pessoa, recebe o teste, vê o que ela errou, e a partir da sequência lógica, né, de 1 a 30, você vai ensinando a pessoa. Quando se trata de grupo, a gente precisa aplicar uma média, né? Porque você não vai começar do 1, se todo mundo já conhece a questão 1, se um não conhece a questão 1, se essa questão precisa ser resolvida agora ou não. Então, você vai fazer... Essa planilha, ela permite fazer o quê? Você colocar os dados das pessoas, quem errou, quem acertou, ele somava os totais, e aí ela gera o que nós vamos ver agora em seguida, tá? Que é a história do plano de aula. Essas três fases de dependência, suficiência e servir, a gente define ela aqui como conhecendo, seguindo e servindo. Por que que é importante saber isso? Porque o sistema que a gente vai usar para fazer isso vai considerar as categorias desta forma. Uma pessoa que tem deficiência nessas primeiras questões, ela tem deficiências na questão de conhecer a Cristo. Da segunda etapa, ela tem deficiências em seguir a Cristo e na última de servir. Vocês vão entender já daqui a pouquinho. Aguenta firme aí que vai dar certo. O que acontece? Toda vez que a pessoa responde o questionário, esse questionário está associado direto com uma grade curricular que a gente criou. Essa grade curricular, um e outro estão interligados. As perguntas que eu faço no teste estão associadas com conhecimento teológico. Do lado direito, você vai ver que essa grade curricular, ele tem lá, ó, conhecendo, seguindo e servindo. E dentro desses itens, ele tem várias questões teológicas. Para que serve o primeiro estágio do conhecendo? São parâmetros para a pessoa ter uma decisão conscienciosa por Cristo, ou seja, ela saber exatamente se ela aceita ou não. Fiz, inclusive, na semana passada, um teste com uma pessoa que não vai à igreja. E foi super interessante, ele errou bastante questão, escreveu bastante não sei, e ela disse assim, olha, o teste, eu fiz o teste e tal, mas eu errei muito, tal, não sei o quê. Para que é isso, né? Efetivamente, falei assim, olha, é natural que você e por quê? Esses conhecimentos estão associados com uma prática de fé. As primeiras perguntas, as primeiras questões que você errou, né, que ela errou bastante as primeiras questões, estão associadas a saber o que Jesus fez por você e para que você possa fez por você e te oferece para que você possa tomar uma decisão. Se eu perguntasse hoje para você se você quer aceitar Jesus, hoje, você provavelmente me diria não, mas você não sabe o que ele fez. Percebe? Então a ideia dessa primeira etapa é conhecer a Jesus, o mínimo para poder tomar uma decisão. A segunda é como crescer e manter-se na fé, e a terceira, as questões de servindo, é parâmetros para levar o cristão já amadurecido ao serviço ao próximo. Com base nisso, a gente tem o quê? Uma tabela de correlação. A questão A está associada com o conhecimento da grade curricular X. A questão 2 está associada tal. Então, a gente tem uma grade curricular e a gente tem um link entre uma coisa e outra. É isso que permite a gente gerar o que eu chamo de plano de aula. Eu tenho a média das respostas da classe, associado com essa tabela de correlação, né, que eu chamei de tabela de correlação entre o questionário e a grade curricular, eu consigo criar um plano de ensino. Isso tudo era feito manualmente, por assim dizer. Você, literalmente, preenchia as folhas,
corrigia elas, lançava na planilha, e a planilha gerava para você um plano de ensino. O que a gente fez nesse último trimestre agora, foi conseguir colocar tudo isso dentro do sistema. Por isso que, inclusive, eu pedi que vocês preenchessem os dados para entrar nessa aula. Porque a ideia é eu mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, tá? Mas vou dar sequência aqui e a gente já chega no teste. A questão é que o resultado foi apurado, ele vai apontar as deficiências de cada grupo ou de cada indivíduo. Entende? E com base nisso, você vai poder discipular, usar as questões teológicas que estão expostas ali para discipular a pessoa no que falta para ela apenas, só nas necessidades. A primeira vez que nós falamos sobre isso, a pessoa fala assim, mas vai ter que dividir as pessoas da igreja por estágio, então? Todo mundo que for do estágio do estágio conhecendo vai ter que estudar junto? Não vale a pena, não é para ser assim, por quê? Tem uma lógica da gente dividir a classe das crianças, a classe do adolescente, a classe dos jovens, porque cada um em sua faixa etária tem a sua forma de aprender. Então, nós não vamos chegar no absurdo de ter, por exemplo, um menino que foi super bem no questionário, que é um menino estudioso, que vai parar lá na classe de casais. Não vai chegar nesse extremo. Mas a ideia é, uma vez que você detectou que aquele grupo tem uma deficiência, você mantém cada uma de suas classes. E tem duas alternativas. Ou você começa a fazer aula especial no final do mês para ir inserindo esses conteúdos aos poucos para aquele grupo, ou você termina o currículo e começa essa nova sequência. São duas possibilidades. Tanto um quanto o outro vão permitir que você não mexa na estrutura, mas eles vão trabalhar com o novo conceito que é o seguinte: na escola dominical nós temos um alvo, levar as pessoas a serem semelhantes a Cristo. Esse currículo que a gente desenhou, ele é literalmente assim: a pessoa não conhece, ela vai conhecer; a pessoa não é firme, ela vai estar firme se ela seguir firmemente o ensino ali, e ela vai acabar servindo de alguma forma no ministério. A gente passa a trabalhar com intencionalidade. A ideia é, eu vou discipular estes grupos. Uma outra coisa que mudou no DNI é que é a ideia que ele coloca de que o discipulado é uma relação próxima com o discípulo. Então, em cima desses nossos discípulos, de evangelizar, ensinar e equipar para servir, a gente vai trabalhar evangelizar para aqueles que não conhecem, ensinar para aqueles que aceitaram e equipar para servir aqueles que precisam aprender a servir aos outros. E aí entra as três categorias: conhecendo, seguindo e servindo. E para cada um desses, para cada discípulo, tem que ter alguém chamado de responsável por essa pessoa. Responsável no sentido de cuidar, de ensinar, não só transmitir conteúdo, mas também de estar próximo dessa pessoa. E aí você fala assim, mas como é que a gente vai dividir? Imagina, por exemplo, uma igreja grande como a Segunda Igreja de Nazareno, ela é enorme. Como é que o pastor vai conseguir discipular todo mundo? A ideia não é essa, a ideia é justo o seguinte: o professor é responsável pelos alunos da sua classe. Percebe como diminui? Eu tenho uma classe, eu tenho 300 membros na igreja, eu tenho uma classe que tem 10 alunos, 15 alunos. Percebe que fica mais factível? A ideia é, o professor é o responsável. O líder do grupo no lar, porque ele também pode fazer isso nos grupos nos lares. Ele pode discipular as pessoas lá. E pensar o seguinte, gente, a escola é bíblica. Ela é bíblica e também pode ser dominical, mas imagina que para você, um grupo de pessoas que você consegue reunir é na terça-feira. Não vamos deixar de ensinar por causa disso. A escola tem que ser bíblica, porque o fundo dela é que ela discipule as pessoas. Então, pode ser em qualquer dia da semana. Por isso, a ideia de grupo no lar também é um espaço de discipulado. Eles podem aplicar o teste, o líder de lá pode ser o responsável por aquelas pessoas, de perguntar como elas estão, como vão, se elas estão aprendendo, observar se elas estão sendo transformadas, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é sistematização, mas o lado humano não pode deixar de existir. No caso, o discipulador individual pode também usar o sistema, sem crise nenhuma, manda o teste, a pessoa devolve, eles se combinam de como vão se encontrar, se vai ser online, se vai ser de frente, se vai ser tomando um café, enfim. O responsável
o sistema sempre vai ter o seguinte, o nome do discípulo e um responsável ao lado, que é essa ideia, de que a gente tem essa lista de cuidado e responsabilidade, tá? E o pastor, nas igrejas menores, por exemplo, pode ser ele mesmo o responsável por toda a turma, no sentido de que, assim, não, as nossas divisões aqui não permitem ainda, a gente está começando a igreja, ela é pequena, não tem problema, o pastor mesmo pode ser o responsável a aplicar o teste, a criar o currículo e dar as aulas e acompanhar as ovelhas. O mérito é, sempre tem que ter alguém cuidando. Como é que a gente vai fazer isso? A gente imaginou todas essas coisas e imaginamos também uma sistematização, né, que é a tal da automação. A gente criou um site, é o www.ensinamelhor.com, onde a gente tem um sistema, esse sistema chama Discipulando, e o Discipulando, o que, que vocês vão fazer? Uma vez que aplicou o teste, você vai entrar no site, Ensina Melhor, vocês vão fazer login e senha, obviamente a gente vai ceder os logins e senha, né, para os presidentes de DNI das igrejas locais, e vocês vão ter a oportunidade de cadastrar discípulos. Ao cadastrar o discípulo, vocês vão notar que ele vai colocar o discípulo e o responsável, e você vai ter algumas opções dentro do sistema. Não precisa se preocupar muito com o sistema, porque essa semana que passou, nós estávamos desenvolvendo um manual, e o manual vai ensinando passo a passo como cadastrar o discípulo, como cadastrar o professor da escola dominical, como cadastrar o líder de grupo. Imagina que, por exemplo, o ministro de louvor resolve que no coração dele que ele vai discipular os liderados dele. Então, você pode também cadastrar lá, olha, fulano de tal, líder do ministério tal, e cria dentro do grupo dele os discípulos para que ele possa fazer tanta aplicação do teste e tudo mais. O mérito é, isso vai permitir que vocês consigam não só cadastrar, mas acompanhar se está havendo crescimento, porque toda aula dada, ele faz um registro lá, olha, esse discípulo aqui aprendeu mais uma coisa, então ele tem o crescimento natural dessas pessoas. É aqui que os discípulos fazem, você percebe o crescimento na igreja, você consegue acompanhar. Dentro desse mesmo sistema, vocês vão ter um menu chamado aula, onde você simplesmente clica lá em aula, você vai ver direitinho depois no manual do sistema, clica lá na aula, marca a data, seleciona qual é a sala que você está dando, ou o ambiente que você está dando, a gente chama de ambiente por isso, porque pode ser um grupo no lar, pode ser um ministério, pode ser uma classe, né? Você coloca lá, por exemplo, tem um rapaz do Nordeste que ele está aplicando esse teste para a junta de oficiais, ele é um pastor auxiliar lá. Então, ele criou um grupo de ministério chamado Junta de Oficiais, vai aplicar o teste com eles e vai dar as lições para esse grupo. E ele acompanha a presença por aqui. É na presença aqui, depois vocês vão ver a tela do sistema, que você vai conseguir cadastrar, inclusive, se a aula foi sobre um dos assuntos do currículo, para poder fazer a progressão dos discípulos, tá? E, obviamente, naturalmente, a gente todo ano tem que entregar lá um relatório das atividades do DNI, os dados que são necessários estarão disponíveis nesse relatório que vocês vão conseguir gerar por dentro do sistema também. Feita esta parte de discipulado, onde você leva ele até o ponto de falar assim, nossa, tem um fulano aqui, eu discipulei ele individualmente, levei ele até o nível máximo, ele completou tudo que dava para complementar, realmente ele está firme no Senhor, mas ele não sabe para que ministério ele vai. Aí a gente tem um teste, que a gente chama de teste de dom, que na verdade é um teste de propensão ministerial. A gente não é o Espírito Santo para revelar o que a pessoa vai fazer no ministério, é Deus quem chama. Mas esse teste, ele faz cerca de 90 perguntas, nas quais ele vai detectar a aptidão do indivíduo. Quem esteve na convenção, nessa que nós fizemos agora, viu lá que tinha um link que você podia clicar lá e fazer o teste. Ao final desse teste, ele vai dizer lá, olha, a pessoa, os 3 ministérios mais indicados para essa pessoa são ensino, liderança, compaixão ou comunicações, tal, tal. São 9 ministérios e ele já, daí, quando ele aponta esse resultado, existe um material chamado, no ministério chamado DEM, Discípulos em Ministério, que ele vai atender essa nossa necessidade. Imagina que sai um grupo para JNI, um grupo para DNI e um grupo para comunicações. Gente que gosta de trabalhar com computador, com fazer anúncio, data show e tudo mais. Você consegue formar grupos de estudo, esse material já está pronto, ele
é da NASA Livros, acredito, vende, ele é do Ministério Discípulos e Ministério. E até mando para vocês o link depois, para vocês terem, é que se um cidadão sai para aquele determinado ministério, existe um material que ele vai fazer aulas de escola dominical focadas naquele ministério, especializada para aquilo. Ele vai aprender, por exemplo, no Ministério de Comunicação, as qualidades de uma boa comunicação, como usar básico do PowerPoint, o que buscar, como acompanhar, como transmitir, ele tem várias coisas dentro. Se é, por exemplo, da aula de ensino, ele vai mostrar a estrutura da escola dominical, como dar aula, e por aí vai, para cada aula. E dentro desse material, uma coisa muito interessante é que no meio dele existe um estágio dentro do ministério já existente. Então, isso é um negócio muito bacana. A pessoa está estudando com a JNI, em algum momento ele tem que fazer uma atividade que ele fica subordinado ao líder da JNI para aprender, vai lá ajudar e aprender a desenvolver esse talento. Normalmente, ao final desse período, a pessoa já está engajada naquele ministério. Ela já está trabalhando e servindo. Beleza? Então, vamos para o resumão, e aí a gente vai para a fase de teste e dúvida, ok? O resumão é o seguinte, a gente vai, como DNI local, a gente vai testar as pessoas e apurar o resultado delas. Uma vez apurado o resultado delas, nós sabemos o que falta para eles, então nós desenvolvemos um plano de ensino. Lembrando que esse plano de ensino, ele já é gerado automaticamente, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Ele pode ser feito manualmente, mas ele também já tem uma versão que ele é gerado manualmente, automaticamente. E, uma vez que você já tem o plano de ensino, você cadastra as pessoas no sistema e acompanha a partir daí. A ideia geral, na trilha de aplicação disso, é o seguinte: a gente começa com o teste, detecta os resultados, cria um plano de ensino, cadastra as pessoas, isso é extremamente rápido. Aí vem a etapa central, que é ensinar as pessoas a seguir a Jesus Cristo. Aqui é que entra o trabalho mais laboroso, que é ensinar os conteúdos e acompanhar a vida desses discípulos. Ao final disso, uma vez que ele executa, ele alcança a etapa máxima ali, ele pode fazer o teste de propensão ministerial, como consequência, vai ser selecionado para ele um material apurando os resultados, para os quais ele volta para a sala de aula para aprender a exercer aquele ministério especificamente. Basicamente, é tudo isso. Eu vou fazer agora, acredito que vocês já voltaram a me ver. Pode falar, amor. Precisa saber se todo mundo que está aqui preencheu o link e mandou o e-mail. É verdade, né? Vou confirmar. Alguém que está aqui não mandou o e-mail? O Jota, não? O Jota mandou. Mandou. Mandou, tá na lista. Queria perguntar alguma coisa ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Pode repetir para mim novamente, pastor, o endereço do site? Me ensina? É www.ensinamelhor.com. E aí dentro dele você vai ter... Não, é .com, amor. Ah, é só .com? É só .com. É só .com. Você tá dando uns tiros no meu pé hoje, pô. Olha só. Aí dentro dele você vai ter... Algumas coisas já funcionam, por exemplo, dentro dele, né? Ele tem... Nesse site você vai ter, por exemplo, o teste de dons, ele já está disponível aí. Se você ver, você vai ver um símbolo tipo Matrix aí, é aí que ele ensina. Adicionar. Mas tem alguém aqui que não preencheu o link lá com o e-mail? Se tiver, clica na mãozinha aí para a gente pegar o e-mail agora. Vamos lá. Pelo jeito, mas todo mundo. Eu acabei de preencher aqui também esse link. Tá. Então, peraí que nós vamos pegar lá. Você fechou a tela, meu bem? Você quer que eu abra? Eu já fechei a tela, na verdade. Você diz daquele teste? Do Forms? Não, amor, onde ela dá o e-mail dela, é o Forms do e-mail. Tá. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, o formulários. Eu pego aqui, ó. Formulários. Isso, daí, só preencher o formulário e enviar. O seu e-mail... O Daíra, eu acho que preencheu, amor.
Preencheu. A gente viu lá, você preencheu, Pedro. Eu acho que ele preencheu. Agora tem 19 eu respostas. preenchi. Tem 2 a mais do que tinha. Isso. Aí a gente tem a Alice e a Érica. É isso? Isso Alice mesmo, e eu Érica. preenchi agora. Então, deixa eu inserir vocês como discípulos aqui, porque senão ele não vai mandar o teste. Peraí. Conta uma piada, irmã, para eles. Não, conto piada não, vou falar outra coisa. Você precisa tirar a Lígia, porque acho que ela preencheu, o e-mail dela está aí, mas ela não está aqui. Então, ela não vai conseguir responder, e aí... Não, vai ele ficar travado. apura, Marcelene, se, por exemplo, algum aluno rebelde da classe deles não preencher, ele apura com os que responderam. Ah, legal. Então, alice.clau, e agora vamos inserir a Érica também. Aqui. Vamos lá. Érica L. Leão. O Jota, se você colocar ensina melhor login... Não é login. É barra discipulando. Ah, tá. É onde ele vai entrar. Barra discipulando. Que aí ele entra no aspecto específico. Você vê? Mas isso tudo vai estar na tela principal. Eu vou mandar os links para vocês. Vocês vão poder consultar. Perfeito, meu pastor. Obrigado. Érica Tá. Cristina. A Cristina também apareceu, não apareceu, meu bem? A Cristina já tinha mandado antes, amor. Ela já tinha mandado antes aqui. Eu tinha 17, é que aumentaram mais 2, só isso. Tá bom? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vincular a Érica e a Alice, que não estavam na lista, vou colocar elas aqui, ó. Alice, salvar. E vou cadastrar também a Érica. Cristine, salvar. Acho que é alguém que está tentando entrar aí. Paulinho, boa tarde, Paulinho. Salvar. Pronto. Então, vamos mandar agora. Teste, enviar por ambiente, treinamento distrital, 1. Pronto. Beleza. Olha só, gente. Eu mandei no e-mail de vocês, vocês vão receber, ele vai num e-mail chamado no reply, @ensinamelhor.com. Vocês vão ver no e-mail de vocês, um e-mail que chegou agora aí, no reply, @ensinamelhor.com. O que vai acontecer? Ele tem um link. Clica nesse link aí e responde esses e-mails, essas 10 perguntas, essas 30 perguntas aí. É sim, não e não sei. Repare, importante lembrar, inclusive, quando vocês forem passar esse teste para as pessoas, que não é uma disputa de quem sabe mais. É justo o contrário. A ideia é, se eu não sei, tem um botão marcado não sei, que é para justamente ensinar para a pessoa o que ela não sabe. Essa é a ideia. Se ela domina um assunto, esse assunto já vai ser desconsiderado na hora de gerar o plano de aula, tá bom? Então, respondam aí. Lógico que não é mais... Fala, amor. O Felipe chegou agora e o Paulinho também. Eles tinham passado o e-mail? Tinha, meu bem. Tanto o Paulinho quanto o Felipe tinham preenchido o formulário. Eu não recebi, pastor. Desculpa o atraso. Você não recebeu o e-mail? O e-mail. A Adriana também não. A Adriana também disse que não recebeu. Não recebeu. Vamos lá, então. Vamos fazer por pedaço. Aqui. Darcy. A Salete também não. Vamos lá. Aqui para mim, ó. Deixa eu ver quantos estão enviados e eu vou partir disso. Ele vai como no replay. Aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Daí também não. Ó, tentei enviar de novo para Adriana, ver se ela recebe. Cadê? O Odair também não? Daí também não. A Salete também não.
Vou tentar enviar de novo aqui. Pronto, tem um botão de enviar, estou tentando. Vamos lá. Salete, Maria Salete, né? Vamos lá. Envia de novo. E quem mais não recebeu? O Paulinho, né? O Daí. Não, daí eu mandei. De novo. Vê se chegou. Se ele não chegou, eu pego aqui o link específico e passo no diálogo. Eu olhei no lixo eletrônico, olhei em tudo aqui. Peraí, deixa eu olhar de novo. Da Salete chegou. Positivo. O Paulinho não tinha chegado também. Deixa eu só confirmar se o meu chegou, mas chegou no lixo eletrônico. Olha isso. Então, fala para mim o seu provedor que eu vou processá-los. Que infâmia. Como jogar o nosso dinheiro no lixo. Ainda mais no lixo eletrônico. Pegou spam lá. Ó. O Samuel não chegou. O Samuel também não recebeu? Vamos lá. Pede, o Samuel, dá uma olhada no A Adriana spam, disse que chegou agora no spam. Isso. Vê se tá no spam também, recebeu. Cadê o Samuel seminarista? Não recebeu. Vou clicar de novo para enviar outra vez. Foi de novo. Chegou pro Daí. Positivo. Olha aí, tem um pessoal veloz, hein? Samuel recebeu. Maravilha. O peso das questões para os seminaristas tem mais... É maior. Serão mais cobrados. Seminarista tem peso maior. De pastor não precisa, mas de seminarista o peso é maior. E esse resultado a gente já manda lá para a junta de credenciais. Posso fingir que não recebi, então? Renovação já não conta, irmão. À medida que vocês forem acabando, vocês me avisam, tá? Eu tenho como detectar, mas eu não quero pressionar os irmãos. Deixa eu aproveitar e perturbar vocês enquanto vocês... Não vou perturbar vocês enquanto vocês falam, para depois passar alguns aspectos psicológicos do uso do teste. Para que a gente provoque as pessoas, tá? Eu sei disso. Olha lá, meu bem. Pastor Henrique, como sempre, cheio das pegadinhas. Tudo. Se souber, a pessoa vai, faz estudo teológico, pesquisa o que é necessário para que os alunos saibam, para que elas tenham segurança em Cristo. Aí o pessoal chama de pegadinha. É para acabar, né? Nossa, mano. Vale consultar a Bíblia? Não. Não, irmão, é justo isso. Segue firme. A ideia é justo essa. A Lília ainda não recebeu. A Lília não recebeu? Vamos olhar aqui para mim. Aqui. Lilian, tal. Vou clicar aqui para enviar de novo. Ó. Puf. Mandei. E ver como o pessoal já deu a dica aí, pode estar na caixa de spam, ou se for um servidor mais mal educado, vai jogar no lixo eletrônico. Exatamente. Tem que converter esse Outlook. Tem que mandar o teste para ele. Pois é. Eu tava com medo, eu só tava respondendo sim aqui, ó. Essa semana teve candidato a reverendo que respondeu. Aí errou os mais fáceis e acertou os mais difíceis. É sensacional. Recebeu ali, beleza. Pastor, isso aqui é um teste para depois virar para licença pastoral, é isso?
Meu bem, Eu vi aqui a você viu a mensagem? Gisel ou Gisel? Oi, boa tarde. É Gisele. 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 Isso. Obrigada. Eu vou te mandar o teste individual, tá, Gisele? Porque eu não consigo mais inserir você dentro do teste de grupo, mas só para você ter uma demonstração do que é. Tá ótimo, obrigada. Discípulos, adicionar. Ó, enviei, Gisele. Veja se ele chegou aí para você. Assim, a ideia futura é essa. Eu vou dizer, vou explicar isso daqui a pouco. Ô, pastor, Oi? eu vou poder usar esse link hoje Você diz em que sentido? com os jovens? Você consegue, se necessário, você consegue. Eu passo o manual para você, te cadastro como. Você quer o presidente de DNI daí, né? Eu te cadastro como princípio presidente, você faz o passo a passo de cadastro deles já com e-mail e consegue aplicar o teste para descobrir as deficiências, né? Você consegue Ah, sim. não sei, Lembrando não, que cada vez. desculpa. Perdão, pode perguntar. É que eu perdi bastante coisa do encontro, né? Ah, não, a gente Talvez tá, seja. a gente tá gravando ele, viu, Paulinho? É, então. Tá Eu peço. gravando ele? Eu te mando a gravação também para você ver a parte que você perdeu. Tá. Aí agora eu completo a linha de raciocínio do senhor, porque eu estava pensando em aplicar justamente esse teste hoje. Por isso que eu queria até ter participado desde o início da reunião. A ideia é a seguinte, ó, esse link que vai, ele é de acesso único. Então, uma vez você preencheu, se você tentar entrar de novo nele, depois você acabar, você vai ver assim, esse teste já foi respondido. Porque a ideia é marcar uma linha do tempo. Imagina que depois você queira ver se as aulas que você deu fizeram efeito, você tem lá Hum. como aplicar o teste de novo e as pessoas, olha, melhorou o nível de resposta, né? Ah, Essas perguntas, obviamente, de tempo em tempo vão ser trocadas, não o conteúdo, né? Porque elas sempre vão estar associadas com o conteúdo teológico mínimo para cada fase do estado da vida de discípulo, né? entendeu. É, mas se caso puder, né, e o Sim, senhor disponibilizar, eu certamente. queria utilizar hoje no encontro de jovens. O Paulinho, ele me mandou essa semana, abriu o link e eu fiz rapidinho. Eu incluí as pessoas e mandei o teste no e-mail delas. Ah, Então, terminando aqui, ele consegue fazer um login para você e ah, com o manual, porque eu testei assim, como se eu não entendesse nada. Eu peguei o manual, abri o sistema, fiz seguindo o manual, consegui fazer direitinho. Então, você pega o manual, ele abre um login para você e você consegue. legal. Vai ser até legal. Vou falar pro pessoal daqui a pouco no grupo. Leve o celular pro culto. Imagina, né? Nossa, sem pedir já fazem, É irmão. difícil convencê-los Então, a isso. eu Ó, pedi, ó, mas é uma benção. pessoal, é o seguinte, ao final lá, você tem que clicar em finalizar o teste, tá? Porque ele dá encerrado aqui para mim. Peraí, pastor, que eu tô respondendo aqui. Aqui surgiu essa. Ah, irmão, dando trabalho. Desculpa aí, gente. Sorry. Ao chegar na última pergunta, as primeiras perguntas a gente vai respondendo com tanta alegria, quando vai chegando para o final, Pois é.
E você estava preocupado que era sim, sim, sim. Eu falei, não, tem coisa errada aqui. Uhum. Aí, terminou. Você vai explicar esse resultado aqui, pastor? Hã? Você vai explicar o resultado? Sim, sim. Quando vocês concluem ela, eu consigo, você como gestor, né, do processo, você consegue gerar um relatório coletivo e individual. Você consegue mostrar para a pessoa, olha, você respondeu essas perguntas, essas aqui você errou. E é sobre essas que nós vamos ter uma discussão para que você entenda melhor por que é que essa pergunta. Algumas perguntas as pessoas dizem assim, mas o certo é isso. E às vezes numa troca de conversa você fala, não era isso. E aí compartilhar a tela. Oi, Adriana. Atualiza. A Maria encerrou. Vem cá comigo aqui. Eu dei aqui finalizar, pastor. Finalizado também aqui, pastor. Eu vi que chegou um resultado 100% aqui, Jonas. Esse é o Sensacional. Celestial, né? 100% de uma ponta na outra. Parabéns. Imagina. Nessa hora o sistema até dá aquele flag e fala assim, opa, Jesus na área. Com certeza, pastor. Eu lembro que o senhor tinha falado algo sobre conhecendo, seguindo e servindo. Vai explicar mais tarde? Eu expliquei já, mas eu te explico depois de novo. É bem simplesinho, na verdade. São os estágios de conhecimento. Adriana, eu vi aqui que você escreveu que terminou. Aí eu vi que o seu resultado ainda não está concluído aqui para mim. Você chegou a apertar no finalizar? Sim, saiu o resultado. Para mim, só tá. apareceu. Saiu e desapareceu. Ele tá Não, vivo. para mim apareceu o resultado. Deixa eu ver aqui, peraí.
Só tem umas respostas meio dúbias aí, não dá para a gente ter certo, a gente ficar, será que é esse ou esse? Se fosse assim, assim. Eu sei, eu bem sei o que sucede. Entendi. O senhor Eu sabe. bem sei que a dúvida surge mesmo. Eu vi aqui, ó. Porque daí se discutisse a respeito do quê? Igual do batismo, daí daria assim ou assim. Mas não tem Na como... verdade, ele tem as respostas, elas dão algumas dúvidas são interessantes. É que acho que o pessoal, todo mundo já passou, por exemplo, da resposta 2. Vou assumir, certo? Todo mundo já passou da resposta 2. Uma delas, ela pergunta assim, quem é o pai biológico de Jesus, né? Com que essa pergunta está associada? É verdade. Com que ela está associada? Que viagem. Ela está associada com uma profecia. Eu não estou perguntando da profecia, eu estou perguntando quando a gente tem um entendimento dessa forma, depende do que a gente responde, a gente está respondendo a uma profecia. E é na verdade, pastor, não sei se eu respondi 100%, né, como o senhor afirmou, mas biológico, se a gente coloca como biológico, sendo José biológico, pelo amor de Deus, aí toda a nossa doutrina cai por terra, né? É problemático, mas a maior parte passa batido por isso. Todo mundo terminou, gente? Bonitinho? Alguém ainda está fazendo? Só para eu ter uma dimensão, se a gente passa para outra parte, para mostrar para vocês o efeito colateral do teste. Não, é que os que eu enviei pela segunda vez, eles caem ele cria uma segunda linha. E aí a resposta sai separada. É só isso. Alguém ficou sem responder? Não? Tranquilo? Eu vi que tem bastante gente que concluiu aqui, ó. Terminou. Tá terminando, pastor, já envio. Tá quase? Pastor Henrique. Diga. Eu entrei no Ensina Melhor /discipulando, aí ele dá o e-mail, uma senha para colocar. Nesse caso, você vai cadastrar ainda ou eu já tenho algum e-mail e senha que eu posso já entrar aqui? Eu vou cadastrar esse e-mail que vocês me passaram com o presidente de DNI no sistema e vincular para a igreja de vocês. Aí só depois eu consigo entrar. Exatamente. Você vai clicar aí. Atualmente o campo que aparece, ele só tem o esqueci minha senha, né? Exato. Você vai clicar ali, vai digitar o seu e-mail e clicar, aí ele vai te enviar a senha. Perfeito. Muito obrigado, pastor. Vamos lá. Eu acredito que a maior parte já foi, né? Gisele, do João já foi, da Darcy está em aberto, Samuel. Concluiu, Samuel? Essas perguntas aqui dá duplo entendimento aqui, pastor. Ele tá sofrendo com as perguntas, né? Pastor, aí fica naquela ali. Não, mas aí a Bíblia diz isso, mas dá esse entendimento. Eita. Nesse caso, coloca aí, não sei. Boa. Pode pôr, não sei. Eu não vou julgar o irmão, não. Não vou mandar mesmo para a junta. Fique em paz. A gente fica aliviada, tá, pastor? Quando escuta que não vai mandar para a junta, tá bom? Tirou o peso das costas. Tirou, não é? A pessoa responde até mais aliviada. Eu acho que é isso. Bom, para nós conseguirmos concluir no horário, eu preciso que os senhores sejam um pouco mais breves. Por isso, esse teste, eu pensei um dia, eu vou criar um espaço para a pessoa colocar a justificativa dele embaixo. Eu pensei, eu não vou ter tempo de ler depois tratados teológicos, né? Porque aí a pessoa vai responder aí embaixo, vai me colocar metade da Bíblia. Não vai dar tempo. Não vai ser possível. Mas, sem dúvida nenhuma, se você for aplicar num ambiente que tem pastores e seminaristas, cuidado, você pode ser atacado.
Eu fiz isso. Eu fiz isso e gerou um bafafá maravilhoso. Dia 20 vou fazer com os pastores. Vai ser maravilhoso. Depois eu conto para vocês como foi essa experiência maravilhosa. Bom. Legal que ele tem... Vamos lá. Pastor Henrique, Oi? antes de, não sei em que momento você faria isso, mas durante o momento que nós estávamos respondendo, você mencionou assim, o aspecto psicológico da prova, porque eu, por exemplo, que preciso de uma concentração, né, vamos dizer, o déficit de atenção às vezes é mais alto, para mim, o ambiente foi um ambiente difícil de responder, porque eu precisava de um ambiente mais, sei lá, silencioso e assim, responder no Meet não é uma coisa que funciona para mim. Sim. Então, só para entender esse aspecto psicológico que você comentou no início, que a gente passou a responder, tá? É verdade, eu vou antecipando essa parte, porque aí assim que o pessoal já vai concluindo, pelo amor de Deus, dá um ok aqui embaixo. O que acontece? Toda pessoa que é testada, ela acredita, ela se sente mal porque ela não chegou a 100%. Toda pessoa que é testada, ela chega à conclusão de que, nossa, eu errei, onde foi que eu errei? Entra a preocupação. Mas isso faz abrir também a ideia nossa é chocar um pouco as pessoas, no sentido de que, olha, tem mais para aprender. Então, isso já dispara na pessoa, diz assim. E outra, quando você faz o teste e não revela o resultado, vocês receberam aí só um percentual, não é? E a curiosidade que fica é, onde foi que eu errei? Isso é projetado para quê? Para causar a curiosidade dos alunos voltarem outra vez para ouvirem o que é que elas erraram. Ao elucidar essas questões, você abre espaço para você ter algumas conversas. Por exemplo, olha, se você não chegou a 100%, significa que você tem coisa para aprender. Você pode ser melhor. Então, isso é calculado para quê? Outra coisa que é calculada dentro desse teste, ninguém acerta 100%. Ninguém acerta 100%. A exceção desse teste sou eu. O pastor Márcio Lima não acertou 100%. O pastor Márcio fez a prova e ele não acertou 100%. E ele acertou 100% nas perguntas mais difíceis. O gráfico dele é invertido do de todo mundo. Meu professor. O gráfico da figura é invertido. Ele acertou as questões mais complexas e as menos complexas houve falha. Então, se o Márcio não acertou, então a gente desiste. Eu acertei 100% para testar que existe 100%, porque eu criei o teste. Então é fácil, né? Obviamente. Mas a ideia é chacoalhar um pouco as pessoas no sentido de que, olha, não chegamos lá ainda. Não chegamos lá ainda aonde? Aí é o espaço que você abre para dizer assim, olha, a vida de serviço é para ela ser assim, ó. A gente conhece Jesus e a gente vai até lá. Entendeu? É para despertar nas pessoas e tirá-las um pouco do incômodo. Jota? Sim, pastor. Uma pergunta. No site Ensina Melhor, já está disponibilizado, a gente já tem conteúdo, por exemplo, baixar, né, para fazer apostilas do conteúdo teológico desses planos que, após o teste, a gente já verifica e já localiza esses grupos de pessoas que a gente pode dar uma atenção no plano de ensino no qual ela foi, após o teste, aprovada. Já tem esse material e aonde eu vou nesse link se tiver esse material para baixar? Bom, o que a gente tem, efetivamente, é uma grade curricular, e essa grade curricular é baseada
estritamente na teologia nazarena, e como consequência as bases teológicas estão todas no manual. Tudo que tem ali, manual. Material nós estamos desenvolvendo passo a passo à medida que a gente vai construindo esse processo. A parte mais complexa era deixar isto pronto. Deixamos isso pronto? Beleza, agora a gente vai desenvolver material. Mas nada que nenhum, por exemplo, na sua igreja, com certeza, são quantos pastores aí, Jota? São 3 pastores. Garanto que os 3 sabem todo o conteúdo que tem na grade curricular. Vocês vão receber ela também. A gente vai disponibilizar de novo, depois pelo grupo do WhatsApp, e um link onde a gente sempre coloca os arquivos novos. Mas garanto para você, todos eles estão habilitados a dar essas aulas, porque fazem parte, inclusive, até você mesmo. Você vai ver que os temas que estão lá são temas estudados no seminário, são da nossa teologia. Você vai ver que não são como chama, coisas fora do normal. São assuntos que precisam ser abordados sequencialmente para formar as pessoas. Perfeito. Só quero fazer uma observação sobre o que a Salete falou, para você já passar, que são 4 ideias. Salete, também sobre o ambiente de aplicar o teste, no caso, você vai conhecer essas pessoas, você vai sentir como que elas seria melhor trabalhar com elas. Por exemplo, o Paulinho falou aqui que é para os jovens levarem os celulares, e ele vai lá na igreja, tá aí, faz o teste aí. Ele vai fazer de uma forma coletiva com todos ali. De repente, você pode optar por, olha, gente, eu vou mandar para vocês em casa, vocês vão fazer com tranquilidade, amanhã eu faço a avaliação, entendeu? A forma que eu particularmente gosto mais de aplicar, eu particularmente gosto muito do seguinte, do ambiente da sala de aula, do ambiente do encontro das pessoas. Mesmo que seja no papel, porque não sei se vocês viram, o teste também tem um formulário offline. E depois você entra lá ao cadastrar os discípulos e diz, acertou essa, errou essa, acertou essa, errou essa, acertou essa, errou essa. Você consegue inserir depois. Vocês vão ver depois no manual. No manual, meu bem, você está me desconcentrando para valer hoje. Tá difícil, hein? Mas eu prefiro o ambiente pessoal, por quê? Porque eu estou olhando para as pessoas, a reação das pessoas, e as pessoas tendem a pensar que isso é uma competição. E aí ele fala assim, eu vou olhar na Bíblia aqui, vou acertar tudo, quero só ver quem ganha de mim. Ele perdeu, na verdade, a oportunidade de aprender, ele está disputando. Ele transformou numa competição. Então, eu gosto sempre de esclarecer, gosto da ideia, por isso que a gente montou um PowerPoint, que pode ser tanto apresentação em sala de aula, ou no próprio celular do professor, né, que hoje tudo lê, você ir fazendo perguntas. Vamos lá, pessoal, vamos responder a pergunta 1. Beleza, pessoal? E você controla o tempo também, porque fica mais fácil de você, todo mundo termina junto, todo mundo fica com a mesma ansiedade de saber quem acertou, quem errou, no PowerPoint vem lá qual resposta era certa, qual resposta era errada, e o que vai acontecer no próximo passo. Eu gosto desse contato humano, então, vai me dar mais trabalho depois, para eu cadastrar no sistema? Vai me dar trabalho para cadastrar, mas eu penso pedagogicamente, gosto muito dessa aproximação humana. Ou, por exemplo, vamos fazer tudo online, sim, mas tudo online, todo mundo na minha frente. Vamos fazer agora, todo mundo, disponível no Wi-Fi da igreja para a galera, e todo mundo faz. Eu gosto desse ambiente controlado, porque eu estou vendo a reação, e é o que você falou, você elimina a perturbação. A Marcela falou assim, solta uma musiquinha no fundo para eles fazerem o teste, ajuda mesmo. Põe uma música lá de fundo, de preferência só instrumental, para o músico não sair cantando junto, querer ministrar, entendeu? Vai leve, Jota. Pastor, tem como disponibilizar para nós, da mesma forma que você enviou o e-mail do Ensina Melhor, o PowerPoint das respostas corretas, para nós também começarmos a implantar nos grupos que nós temos, que eu achei muito importante essa visão, e nós temos bastante grupos no lar, e o discipulador, ele pode ter essa autonomia. Então, eu, como representante do DNI, cadastro ele, pelo que eu entendi, tá? Como líder de grupo, Isso, e aí ele já tem esse link, só que aí eu só precisaria das respostas que está nesse PowerPoint que você disse, encaminhando para o nosso e-mail, pode ser? Sim, eu vou enviar para vocês o material todo, inclusive essa última apresentação que a gente estava aqui, ela vai junto, para vocês saberem a localização do que a gente está fazendo. Vamos dar uma olhada, então? Vou compartilhar com vocês
o que a gente faz depois que o teste está feito? Eu acho que é aqui. É aqui. Compartilhar. Volta aqui. Aqui, ó. Quando você conclui lá, você vai ter uma tela onde os testes estão feitos, tá? Aqui, ó, testes. Uma vez que todo mundo fez os testes, toda a galera fez. Tem vários testes que a gente já aplicou aqui, então vai ter alto volume. A diferença é que a gente fazia aquilo tudo com planilha, insere número, tudo vai se resumir a esse botão chamado plano de aula. Ele vai pegar a média das respostas erradas e calcular por ambiente. Ó. Nós fizemos um treinamento, você vai ver que aqui ele está a hora que a gente fez, ó, 4/3/2023, às 18h42. Ele sozinho já cria ó, o plano de aula. De 10 pessoas que testaram, 10 erraram a questão 5. Então, precisa ser ensinado sobre a queda humana e a necessidade de redenção. De 10 pessoas que testaram, 10 pessoas erraram a questão 6. Então, precisa estudar as profecias sobre a morte de Cristo, que provam que ele é o Salvador. Questão 10 foi também muita gente errou. Então, necessidade de batismo. Tá vendo? Do lado direito, ele aparece quantas pessoas erraram e por que essa questão está em primeiro lugar. E ao lado, ela aparece o estágio em relação ao qual... Vocês não estão vendo, não, né? Não, faz o seguinte. Agora voltou. Estou vendo sim. Agora voltou? Tá normal, pastor. Consegui Tá vendo, ver. né? Beleza. Tá vendo? Ó? Ele joga do estágio inicial, conhecendo, para o seguindo, para o servindo. Se todo mundo acertou determinada resposta, ele já exclui da lista. Por quê? Porque as pessoas já sabem aquilo. Então, você não vai tomar o tempo. Para a pessoa que tem um conhecimento mais elevado, ela não vai se cansar, porque vai começar pelas deficiências dela. E aí vai avançando até onde dirimir todas as dúvidas da classe. Se uma pessoa errou uma questão, ela vai lá para a lista. Por quê? Porque não pode dispensar aquele grupo sem ensinar aquilo. O meu aqui, o que eu fiz? O teste que eu fiz. Fiz um teste com um grupo de pessoas. Em seguida de ter feito, eu gerei uma impressão dessa e eu tenho a minha lista para trabalhar. Aí aqui eu vou desenvolvendo. As pessoas não sabem, por exemplo, por que nasceu Jesus, onde Jesus nasceu. A pergunta inicial fala sobre uma profecia. Não sei se vocês viram, quem que se disponibiliza, quem quer ver o seu teste individual? Só para a gente dar um modelo. Quem que autoriza? Pode ser o meu, pastor. Só o meu, pastor. Vamos lá. Samuel deve ter acertado bastante, ele se disponibilizou, hein? Não, fiz Tô assumindo 80%. que ele... Ah, tenho certeza. Nível altíssimo. Vamos lá. Cadê meu amigo? Ó, vamos pegar o Jonas aqui. O Jonas. Pimba. Resultado do Jonas, ó. Ele acertou a primeira pergunta, ele sabe que Jesus é nazareno, mas que não nasceu em Nazaré. Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu em que cidade, irmãos? Vamos lá. Belém. Ele é nascido em Belém, isso é importante, por quê? Porque a gente sabe que Jesus, nascido em Belém, cumpre a profecia de que o Messias viria de Belém. A primeira fase, praticamente, a gente está trabalhando com as profecias. Ó, Jesus não é nascido de José, ele não é pai biológico de José. José não é pai biológico de Jesus, porque ele é nascido do Espírito, ele é nascido da Virgem. Então, isso é importante, é profecia. Aqui, você vai ver, por exemplo, aqui, ó, uma questão, vamos pegar uma errada aqui, ó. Essa aqui, ó. Jesus afirmou que devemos ser como crianças, porque elas são puras, certo? Essa eu errei. Foi na corrida. Puras não, todos nasceram no pecado. Ah, teologia. Não é pegadinha necessariamente, todas elas têm um embasamento. Mas o que é legal, tá? A gente não precisa saber tudo. Não é esse o mérito. A partir desses resultados, se fosse discipular individualmente ele, você chegaria e perguntaria para ele, poxa, mas as crianças são puras? Ele fala assim, não é isso. Aí ele mesmo ia perceber que ele não precisa desse conhecimento. E aí você ia trabalhar com ele só aquilo que falta. Tá vendo? Dom de administração, olha aí, uso de línguas, tem outros fatores e tudo mais.
A pessoa recebe só o percentual para instigar que ela participe da sua próxima aula, obviamente, para que você faça um ajuntamento. E uma outra atividade que dá para vocês fazerem também, eu acho em especial o pessoal... A Adriana, você é da Central, né? Ela não está aí, né? Está aí, não está. Não, mas, ó, quem faz transmissão de culto online? Dessas igrejas que estão aqui? Eu. Ó, o Jota, o Paulinho... Campo Grande. Campo Grande. Desculpa, Paraíso também faz. Paraíso também faz. Qual que é a pegada aqui? Imagina o seguinte, tem gente que assiste a live e que não vem pessoalmente. Vargem também transmite, não é? Ó, a pessoa assiste a live, mas não vem na igreja. É uma pessoa que na pandemia começou a acompanhar os cultos, mas que não participa. Uma estratégia é, olha, vou criar um ambiente de teste online. Põe lá no anúncio do culto no final, olha, o quanto você conhece de Bíblia, tal, né? A Central, por exemplo, tem um volume absurdo de gente assistindo, como a Adriana está aqui. Você põe lá um ambiente assim, olha, deseja participar? Cria um form semelhante a esse que a gente montou, se inscreva aqui. A pessoa põe lá o nome e o e-mail. Pimba, mandou para vocês. Vocês testam esse grupo e marcam, olha, muitas pessoas se inscreveram, nós vamos enviar os testes para vocês. Quando você detecta, vocês respondam até o dia X, aí todo mundo vai ter respondido. Nesse dia lá final, você marca já, inclusive assim, olha, vai haver um encontro online, pode ser como esse que a gente está fazendo aqui, nós vamos discutir os resultados e você vai poder receber o seu resultado particular. Olha que legal. Cada um vai receber o seu. Vocês viram aí nessa tela, ó, que eu estou compartilhando? Por exemplo, ó, vou pegar aqui o Samuel. Cadê o meu amigo Samuel? Samuel Ribeiro, aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, do lado direito, tem uma impressorinha. Ela aponta o resultado da pessoa. Quando você clica aqui, ele abre o teste mostrando individualmente o que a pessoa acertou ou errou, certo? Se você copiar esse link e mandar para o WhatsApp da pessoa, ou no e-mail da pessoa, ela clicando aí, ela vai ver o resultado dela aberto também. Pastor, uma palavra sensacional. Amei. É legal, né? Muito bom. Legal. É uma oportunidade de evangelismo violenta. Por quê? A diretriz nova do DNI diz assim, vamos alcançar os não evangelizados. Eu fiz esse teste com uma pessoa que não é da igreja, e ela ficou curiosa com o que são essas informações, então? É uma abertura. E aí, nesse encontro que você tem com as pessoas, fala assim, gente, vamos discutir os resultados? A resposta 1 era tal. A, B, tal. Você tem essas respostas todas configuradas, certo? Quando a pessoa acaba de fazer isso, você fala assim, então agora, vamos gerar, olha aqui, ó, das mais erradas para as menos erradas. Você clica ali no plano de aula e mostra, ó, pessoal, o geral para esse grupo que testou é tal. Nós vamos ter encontros a partir semanalmente ou quinzenalmente para discutirmos esses assuntos online. E vocês vão aprendendo, tal. Você está evangelizando pessoas que não chegam a ir ao templo, mas pelo fato delas assistirem os cultos online, significa que elas sentem a necessidade de participar. E o estágio conhecendo é justamente o estágio do aprender quem é Jesus, que oferta que ele fez, e o fim do primeiro estágio, a pergunta principal do primeiro estágio é, você aceita Jesus? Você quer batizar? Agora que nós aprendemos que o batizado, vocês vão ver, a aula 10 é a importância do batizado para a salvação. Mas Jesus disse, olha, todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Elas já vão ter visto na história que Jesus se batizou com João Batista, mas se Jesus batizou, quem sou eu para não? Você entende? A sequência lógica disso é muito bem pensada e a gente vai trabalhar uma coisa que a escola dominical carece há alguns anos. É um plano estruturado de ensino, aula mesmo. À medida que a gente, ó, por exemplo, hoje eu posso cadastrar aqui, ó, que a gente teve todo mundo presente, eu entro aqui na minha sala de aula, vou adicionar uma aula, vou clicar aqui o assunto, aqui a gente teve treinamento do método, certo? Ou seja, a gente não teve nenhuma das aulas do currículo. Eu vou selecionar a nossa aula de treinamento distrital aqui, ó, tá o nome de todos os presentes, clico aqui em salvar,
eu já cadastrei que hoje essas 19 pessoas aprenderam e tivemos um contato pessoal umas com as outras. Na outra semana eu posso registrar que eu dei a primeira aula, eu marco ali, e o currículo de vocês já é atualizado, ó, vou mostrar, por exemplo, aqui, ó, o da Adriana. Ó, o currículo de vocês, se eu olhar agora no Adriana, ele já está marcado as questões que ela acertou aqui no meio, ó, vocês vão ver, ó, ela acertou essas questões e as que faltam. Se fosse um discipulado individual, eu daria as aulas 1, 2, 5 e 10 e as outras em seguida, para então aplicar o teste de propensão ministerial com ela. Sacou? Para cada indivíduo. À medida que eu vou dando as aulas, ele já vai atualizando sozinho os estágios aqui, de conhecendo, seguindo e servindo. O maior trabalho vai estar aonde? Depois de detectadas essas coisas, começar a aplicar o discipulado, dar a aula mesmo, e se relacionar com as pessoas. Nós estamos desenvolvendo, são duas coisas que estão em desenvolvimento agora. Um esboço de cada aula, para que vocês possam ter acesso a isso, e cada professor de cada escola dominical, onde tiver, puder ler aquilo para preparar a aula, e vai ter os assuntos, mas até lá, usem a voz dos pastores de vocês, porque esse conteúdo é arroz com feijão dos pastores. Isso aí é coisa que eles têm que estar aptos a falar, de verdade. Seminaristas também já estão nessa linha. O Samuel deve ter visto muito conteúdo aqui, e a Salete deve ter visto muito conteúdo de coisas que eles veem no seminário, meio que coisas que já foram passando por eles. Porque isso é conhecimento elementar. Abusem um pouco dessas pessoas, caso a gente ainda não tenha material, pede para eles ajudarem, preparando material para a igreja de vocês, e depois, se vocês quiserem, inclusive, compartilhar conosco, para a gente disponibilizar para todo mundo, é legal, porque todo mundo vai gerando conteúdo. E o outro lado que a gente está desenvolvimento ainda, é o lado que o reverendo Scott Rainey, que desenvolveu essa mudança do DNI, ele fala que a gente precisa ter relacionamento pessoal com os indivíduos. Que a gente precisa se conectar com eles. Então, eu estou criando o que eu estou chamando de diálogos direcionados, que vão ser tempos que os professores vão poder ter com cada aluno, em conversas abertas, onde eles podem detectar se a mudança realmente está acontecendo na vida dos indivíduos, ou se eles só estão aprendendo o conteúdo. Entende? Acompanhar de perto a vida do discípulo, um pouco mais de perto, não tão próximo, mas a gente vai ter em cada sala um discipulador. Em cada grupo no lar, um discipulador. Em cada contato do pastor com a sua liderança, um discipulador. E a gente vai ter registrado esse conhecimento, esse crescimento. No final do ano, a gente vai... Eu vi, amor. Em cada passo que as pessoas vão fazendo. É possível que vocês tenham bastante dúvidas no começo de como fazer, então vai mantendo um contato bem próximo com a gente, porque a gente vai trocando figurinha, que eu sei que isso vai, com o tempo, ficar uma coisa natural. Samuel. Pastor, essas 30 perguntas são fixas ou o programa ele contém, tipo, umas 200 e ele vai selecionando algumas para fazer essa identificação? Essas perguntas, as primeiras, elas são fixas. Eu não consigo fazer variação delas nesse instante, porque o primeiro currículo foi desenvolvido para esse instante inicial. A cada 6 meses, a ideia é que a gente tenha novas perguntas e para as mesmas questões teológicas. A respeito, por exemplo, do nascimento de Jesus, eu tenho uma série de fatores, tanto é que isso dá uma aula sobre o nascimento de Jesus. Então, eu vou retirar um outro aspecto da aula de Jesus, do nascimento de Jesus, que é crucial para identificar ele como Messias, e crio uma nova pergunta. As perguntas vão ser sempre criadas com base nessa mesma linha teológica. A grade curricular não muda, mas as perguntas futuramente vai ter esse sistema que hora vem uma, hora vem outra, e se vocês tentarem entrar de novo nesse mesmo link, você vai ver, não, eu errei essa, mas eu vou consertar. Se você clicar, você vai ver que ele é um link de acesso único, ele vai dizer, já está respondido. O Felipe Ouda perguntou no WhatsApp. Ele também. Ele perguntou a mesma pergunta do Samuel, se elas são randômicas ou... Não, sempre vai ser nessa mesma sequência, Felipe. Porque ele vai do mais fácil para o mais difícil. Do mais fácil para o mais difícil. Felipe, a ideia é... o português dele é mais apurado, né? Assim, Pois é, irmão. Pois é. Assentai ao pé do mestre. Amigos, para não estourarmos o nosso tempo, eu e minha esposa temos o prazer de dizer assim, começamos no horário e terminamos nele. Quero abrir para perguntas que vocês queiram fazer. Fala assim, não, preciso perguntar isso agora para você. Vai lá, tá aberto.
Odair, abre o microfone e fala. Ô, pastor, paz. Ô, pastor Odair, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Eu entrei no site aqui, parece que ele não dá acesso a nada, entra na página principal e a única coisa que entra é num teste ali de dom, né? Isso, o teste de dons ele está aberto. Eu vou mandar para vocês já aqui, na conversa, o site do Discipulando. Ele, na hora... tem que tirar o compartilhamento de tela? Deixa eu dar um Ctrl+C aqui e jogar na conversa. Aqui, ó, pronto. Este aí é o site. Eu vou fazer o cadastro de vocês, daqui questão de uns 40 minutos, vocês já vão conseguir acessar o site e eu vou mandar, assim que eu acabar de cadastrar, eu vou mandar para vocês o manual de uso do aplicativo e o link. Com o e-mail, vai chegar um e-mail para você dizendo, você está cadastrado. Quando você clicar em esqueci minha senha, ele vai te mandar um e-mail com a senha inicial, aí vocês vão ter que criar uma senha de uso próprio para fazer os cadastros. Eu sei, amor, minha tela ainda está na tela, eu sei. Vamos interromper o compartilhamento. Link, né? Vou interromper o compartilhamento, senão minha esposa vai ter um treco. Pronto. É só entrar por esse link que você mandou agora, então, né? Isso, você vai ver que ele entra na tela, nessa tela que eu estava, discipulando, tal, ele tem login e senha, o login vai ser sempre o e-mail, e a senha vai ser a que vocês vão criar posteriormente. Uhum. Beleza? Não está disponível ainda para criar. Ainda não, porque eu precisava mostrar para vocês, e em seguida, saindo disso, eu vou pedir para o meu irmão zerar as bases dos cadastros que a gente fez aqui. Por quê? Porque a Igreja do Castelo, né, nos ajudou nesse aspecto, porque todos os testes que a gente fez criamos um presidente de DNI do Castelo, criamos um professor do Castelo, essa aula, por exemplo, esse teste que eu fiz com vocês, está dentro de uma sala teste, dentro da Igreja do Nazareno do Castelo. Então, eu tenho que zerar estas bases e dar os acessos para vocês. Isso vai levar mais ou menos uns 40 minutos mesmo. Tá ok. Obrigado, pastor. Tá bom? Dúvidas que vocês tiverem, gente, fica à vontade. Os conselheiros têm os acessos vocês têm os acessos meus da minha esposa Marcilene. Fica à vontade para mandar dúvida, a gente vai se conversando, porque eu vou ser honesto com vocês, irmãos, esse processo de ensinar e de acompanhar de perto as pessoas é maravilhoso. Vocês têm igreja muito grande, fica à vontade para pergunta específica, porque, por exemplo, igrejas que têm muitas classes, vai ter a hora de fazer o cadastro, pode surgir dúvidas, a gente vai fazendo junto, porque depois que fez, é maravilhoso de usar. Beleza? Você está sem o microfone, amor. Tá. Eu coloquei no grupo um link do Drive, que tem o material, assim, que tem a tabela de correlação, a tabela o PowerPoint com as perguntas. Então, nesse link do Drive que eu coloquei lá, você vai acessar esse material. Coloquei o link que você colocou aqui agora, e depois já vou colocar o manual também. E o Felipe levantou a mão. Positivo. Felipe? Não, a minha questão é o seguinte, eu perguntei do randômico, tá? Não era, a pergunta do Jota foi diferente. Se tinha 200 perguntas, se ele selecionava 30 das 200. Minha pergunta é se ela muda de sequência. Não. Porque acho que talvez, não sei se faz sentido, porque depois de, 6 meses de aula, poder repetir o teste para ver se a pessoa ela está conseguindo absorver o conhecimento que está sendo dado. Conteúdo. E aí, se for sempre na mesma sequência, é igual você lá no teste do oftalmologista, você vai decorar as letrinhas lá e o cara fala, que letra que você está vendo? Tô vendo a letra Z. Tô vendo a letra A, porque ela vai falar, essa aqui eu falei sim, agora é não. Então, talvez, se conseguir mudar a sequência da pergunta, ainda que seja mais fácil para mais... Ainda que seja do primeiro estágio para o segundo e para o terceiro, entendi. Eu vou examinar a possibilidade. Eu acho que é assim, porque é só um comando de randomicidade. Né? É coisa simples, eu acredito que é possível sim. Pastor Dair, novamente? Ou só não conseguiu abaixar a mão e levantou de novo? Levantei? Desculpa aí. Não, imagina. Gente, prazer falar com vocês. Vocês sabem, a gente está à disposição. O pastor, para mexer nisso aqui, eu me desliguei 2 vezes, tá? Não, eu conheço a rebeldia, Felipe. Se não tivesse licença, eu ia mandar para junta também. A irmã Érica levantou a mão aí, viu, pastor?
Érica, não, eu acho que ela mandou uma palma. Não. Mandei palminha para parabenizar mesmo pelo sistema, muito bom. Bacana, fico feliz. Eu espero que na prática a gente vai encontrar talvez alguns desafios de aplicar e vocês vão reportando para a gente, porque a ideia é melhorando, melhorando e melhorando. Tá bom? Com certeza vai ser muito útil. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Abraço a todos. Amém, obrigado. Amém, abençoe. Aguenta só um Deus pouquinho. abençoe. Não. Tati, Deus abençoe. Pastora Dair, pode orar por nós, nos despedindo? Vamos orar. Benção. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos reunidos. Obrigado pela vida do pastor Henrique, da Marcilene, por esse projeto que o Senhor tem colocado no coração deles. Ó Deus, que nós temos certeza que vai ser muito útil para a tua igreja, Pai. Obrigado por cada um que participou. Obrigado pela tua direção, Deus. Que possamos, ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar a usar essa ferramenta da melhor maneira possível, Deus. Unge cada um com teu espírito, dá sabedoria, graça, desprendimento, amor. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos, ó Deus, e que o Senhor abençoe teu povo, teus filhos, tua igreja nesse projeto, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.